Daniel, e neste vídeo faremos uma análise de um estudo realizado por Eric Douglas Pereira, que trata sobre a seleção de materiais e manufatura no desenvolvimento de uma caixa de redução para veículo da modalidade Fórmula SAI. A título introdutório no assunto, Fórmula SAI, ou apenas FSAI, são competições instituídas por diversas organizações de ensino em conjunto com a Society of Automotive Engineers, ou Sociedade dos Engenheiros Automotivos, que é uma organização responsável pelos estudos em engenharia automobilística e indústrias montadoras de automóveis. Nessas competições, participam não somente, mas principalmente, estudantes das áreas de engenharia mecânica, elétrica, automotiva e engenharia da produção. Nestes eventos, os participantes são desafiados a conceber, projetar, fabricar, desenvolver e competir com um único tipo de veículo Fórmula. Os veículos desenvolvidos devem apresentar um alto desempenho em termos de aceleração, frenagem e manuseio, fatores como estética, ergonomia, custo, manutenibilidade, manufaturabilidade e confiabilidade. Estes são requisitos fundamentais no desenvolvimento do projeto. Além disso, o veículo desenvolvido deverá ter durabilidade suficiente para concluir as provas da competição da FSAI. A competição FSAI está dividida em duas categorias: veículos a combustão e veículos elétricos. Cada categoria possui regras específicas que as diferem e impactam no desenvolvimento do veículo. Porém, ambos os veículos passam pelas mesmas provas. Estamos designados a analisar apenas o protótipo FE2 FEPESE 2018. O protótipo anterior a esse, FE-E1-WEG, não apresentou torque o suficiente para que o veículo elétrico saísse da inércia. O sistema de trem de força deste veículo funciona com um conjunto de baterias de polímero de lítio, um sistema de transmissão e um motor WEG, de torque nominal de 13 Nm e torque máximo de 42,4 Nm. Assim, foi necessário estudar uma possível caixa de redução que amplificasse o torque do motor elétrico o suficiente para que o veículo entre em movimento e apresentasse um alto desempenho, fato que iniciou o estudo sobre a relação dos materiais e manufatura para tal projeto. Para o projeto da caixa de redução, listou-se os requisitos que auxiliassem no desenvolvimento de uma caixa de redução, dentre os quais está o peso, as propriedades dos materiais dos componentes, custo da produção, otimização da manufatura, entre outros. Levando em conta essa necessidade, parte-se do segundo ponto, que é a efetiva seleção de materiais para a fabricação, que, por sinal, é de fato o processo mais complicado por não ser tão claro e tão bem definido naturalmente. A plenitude de materiais que podem desempenhar ótimas funções em um requerimento como este projeto, como também há inúmeras pré-recomendações feitas por diversos autores da área. Essa realidade torna muito trabalhosa a escolha efetiva de um ou mais materiais a serem utilizados no projeto. Há autores, por exemplo, que reiteram o fato do projeto ser consistente independentemente do custo. Assim como também existem outros autores que pregam o uso do custo-benefício para se realizar um projeto qualquer que seja. Alguns materiais possuem propriedades muito satisfatórias, mas não possuem fácil manuseio ou fácil acesso para tal aplicação, e requerem uma série de tratamentos que acabam inviabilizando sua escolha. Outros materiais podem apresentar características não tão condizentes com o exigido, mas podem ser muito mais praticáveis do que um cenário ideal. Isso só prova o quão complexa e trabalhosa a escolha de um material pode se tornar, considerando todos os fatores reais e tangíveis de uma situação. Meu nome é Thomas e eu irei apresentar as características gerais dos materiais apresentados no projeto. Quais os requisitos para o material ser considerado no projeto? Em um mundo ideal, o melhor material para todos os casos seria o mais leve, resistente, de mais fácil fabricação e mais barato. Porém, cada peça do projeto requer características especiais de desempenho para funcionar da forma mais ideal possível, assim, otimizando todo o sistema da caixa de redução. Como o projeto visa performance, cria-se a necessidade de escolher materiais com um custo um pouco mais elevado para suprir as necessidades, como por exemplo o eixo, que foi escolhido um material de resistência excepcional, para que possa suportar todo o estresse da operação. No que implica a escolha do material com melhor desempenho?
As características genéricas mais importantes para o projeto como um todo são resistência, peso e custo. Como dito anteriormente, cada peça requer uma característica em especial, porém sempre visando a performance, tendo como exemplo as peças móveis, que não é viável aplicar um material de menor custo e peso possível, pois a atividade da qual é exercida requer uma resistência geral maior em relação aos materiais de menor custo. Qual a importância do tratamento térmico correto? O tratamento térmico é importante para as engrenagens, pois são peças que estão, na maioria do tempo, expostas a condições extremas, como por exemplo altas variações de temperatura, atrito e tensão. Com o tratamento térmico adequado, é possível que seja retirada uma grande porcentagem do material usado no projeto final, pois será mais resistente, necessitando de menos material usado para sua confecção. Margens de erro. Tendo em vista a segurança do piloto e de terceiros, a peça que mais necessita de cuidados quando o assunto é erros é a carcaça, pois sua função é fundamental para conter estilhaços em caso de uma quebra de engrenagens ou flange, tendo em vista o elevado número de RPM da caixa. Mas para evitar falhas graves no geral, é necessário que o material escolhido suporte um estresse maior que o requerido, pois em casos de fadiga de material, ainda tem uma margem segura para o trabalho. Em uma eventual quebra de componentes internos, as flanges agirão como um fusível, evitando que a quebra seja pior, cortando a ligação do motor com a caixa. Olá, eu sou o Matheus Garbim e eu irei realizar a análise crítica do material selecionado pelo autor. Nesta análise, primeiramente, vamos ter que tratar dos parâmetros gerais. Temos que levar em consideração que se trata de uma caixa de redução que será utilizada num veículo de competição, o que implica em ter materiais onde teremos o maior desempenho possível. Isto é, não precisamos necessariamente tratar do melhor material em tudo, mas sim um material que atenda em grande maioria as necessidades do autor, no caso. E para isso, ele confecciona uma matriz de seleção, onde ele elege os critérios para escolher o material, elege fatores de importância para cada um desses critérios e elenca os materiais fazendo a pontuação. Essa pontuação no final é somada e o auxilia para fazer a sua respectiva escolha, como é o caso da matriz aqui apresentada, onde podemos observar onde cada material vai ter sua respectiva pontuação e nota, e no final a pontuação total. As duas maiores obtenções de nota, ou pontuação geral, serão selecionadas pelo autor. Tendo isso em mente, vamos primeiro tratar da carcaça da caixa de redução, onde podemos observar que as especificações a serem seguidas são muitas, é uma parte muito criteriosa, ela exige uma fácil usinabilidade, porque ela possui um desenho complexo, ao mesmo tempo que tem que ser um material rígido e resistente. Então, podemos observar que os materiais elencados pelo autor faz muito o uso do alumínio, que é um material resistente, leve e fácil de usinar, e também do ferro fundido, também, que é importante ressaltar. E é um dos poucos casos onde iremos ver a elencação de um compósito, no caso o grafite epóxi. Dando prosseguimento, iremos agora analisar o eixo, onde também vemos uma série de critérios a serem seguidos pelo material. É importante ressaltar que o eixo ele vai ficar responsável por um trabalho que exige uma rigidez e um material resistente ao desgaste também. Então, ele utiliza muito aços na hora de realizar a seleção. Eu dou destaque aos aços 4340 e ao 4140, aços que utilizam cromo, níquel ou molibdênio em sua fórmula, o que garante maior resistência. Dando prosseguimento agora às engrenagens que também serão partes fundamentais na caixa de redução e que estarão muito sujeitas a desgaste devido ao atrito entre os dentes. Novamente iremos utilizar o aço, novamente também elencados o 4340 e o 4140. Novamente a gente pode observar que os critérios determinados pelo autor são muitos e com razão, já que se trata de uma peça que será submetida a muitos esforços
e, consequentemente, muitos desgastes. E, por fim, temos as flanges, que o autor utilizará como papel difusível dentro da caixa de redução. É importante ressaltar que ele não especificou tantas necessidades, tanto que podemos observar no slide em questão, em sua tabela, que não há tantos critérios a serem seguidos, o que elenca potencialmente a uma variação de materiais. Podemos observar que ele utiliza desde aços a alumínios e até mesmo ferro fundido. Realizou-se, então, utilizando a matriz que eu apresentei anteriormente, a seleção dos materiais e obteve este resultado que apresento agora. O material escolhido do autor e o material que ele fala ser alternativo, isto é, pode ser utilizado como segunda opção. Lembrando, igual eu falei, que às vezes um material pode ter uma pontuação muito alta e um outro com uma pontuação também muito alta, então ele elenca os dois. No caso da carcaça, teremos o ferro fundido, que é um adendo que eu faço, não será utilizado porque a manufatura do mesmo, para o que ele queria, iria demorar, então ele realiza a utilização do alumínio fundido, que, em minha opinião, é uma escolha muito melhor devido à densidade do alumínio ser um material leve e resistente. Para o eixo, é uma boa escolha utilizar aços de molibdênio, cromo níquel, que é o 4340. Deixa como 4140 um material alternativo, devido à rigidez do material, ser um material que é de fácil renabilidade, dependendo do processo que você quer utilizar, e da facilidade do que a empresa que fornecedor apresentar também. Além disso, teremos as engrenagens feitas de aço AISI 8620, temperado e revenido, mas também coloca mais uma vez o 4340 como alternativo. E por último, as flanges, reaproveitando o material do eixo, o 4340, o autor elenca como alternativa, nesse caso, o aço 1045. Ferro fundido e alumínio fundido 306 T6. Apesar de serem dois materiais completamente diferentes em suas características, de acordo com o artigo, podem desempenhar a mesma função com desempenho similar. Este material deve ter como característica uma resistência elevada e um baixo custo, resistência para proteger de eventuais falhas, etc., e um custo baixo, pois é a maior peça do projeto em questões de dimensão e peso. Aços AISI 4340 e 4140. Esses materiais foram escolhidos para a fabricação do eixo. Para esta peça desempenhar sua função perfeitamente, é necessário que seu material tenha uma resistência excepcional, pois sua função exige condições extremas de tensão, rotação e temperatura. Tendo essas características em mente, foi escolhido o aço AISI 4340 como principal material a ser usado na manufatura do eixo, tendo como alternativa o aço 4140, sendo esses muito similares em suas características e tendo pouca diferença de preço. Aço AISI 8620 com têmpera e revenimento. As engrenagens são peças que mais sofrem estresse no projeto, sendo assim necessário a escolha de um material que suporte condições extremas e ao mesmo tempo seja consideravelmente mais leve. Esse é o aço 8620. Com tratamentos térmicos, este material é capaz de suportar tudo o que é necessário no cenário das engrenagens. Alguns dos requisitos são: suportar altas variações de temperatura, ser rígido o suficiente para suportar o atrito gerado e não ter um peso tão elevado. Aço AISI 1045. O aço 1045 é um material alternativo a ser usado nas flanges. O material a ser usado nessa peça precisa ter uma resistência um pouco menor do que as outras partes, para assim poder atuar como fusível em condições de exposição a condições extremas. Mas isso não significa que o material pode ser muito pior que os demais, nesse caso necessitando de uma resistência considerável para poder ser utilizado. Por fim, como solicitado para esse trabalho, iremos realizar uma sugestão de material alternativo para essa caixa de redução. Para isso, temos que analisar a matriz do autor. Por quê? Primeiro, a gente tem que analisar os materiais que obtiveram melhor nota e os critérios para a gente poder elencar materiais também que sigam esses parâmetros
podendo ser potencialmente melhores ou valores muito aproximados. Se a gente observar calmamente, a gente vai ver primeiro o parâmetro do eixo, e ali a gente observa que o aço 4340 e 4140 tiveram as maiores notas, respectivamente. A gente pode observar que aqui o parâmetro principal, o que fator importância para o autor, é a questão de custo, seguido por questões de resiliência, disponibilidade e tenacidade e, claro, resistência mecânica. No caso da matriz para a decisão das engrenagens, a gente vai observar uma diferença em alguns parâmetros, onde a gente vai ter tempo de manufatura, o custo novamente, porém teremos a rigidez como sendo esses os fatores mais importantes. E claro, vamos ter também a resistência mecânica, a tenacidade, disponibilidade e também a resistência ao desgaste, como citei anteriormente. E por isso demos como sugestão o aço inox, o AISI 340. E para as engrenagens, o aço SAI 9315 para as engrenagens. O aço inox ele vai apresentar categorias muito semelhantes ao aço selecionado pelo autor, por isso a gente elencou esse material. Como mostra aí na tabela, ele tem boas propriedades. E o aço SAI, ele é um material muito utilizado atualmente, ele tem parâmetros muito melhores de resistência, tanto que é utilizado em veículos pesados como aviões, caminhões ou tratores, o que com certeza auxiliará muito na caixa de redução, impedindo um desgaste prematuro da peça.